Beleza, pessoal? Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho, da Mosaico São Paulo. As pessoas têm feito algumas perguntas e nós queremos aqui responder algumas delas hoje para vocês. Uma das perguntas que as pessoas fazem, nós vamos trabalhar aqui hoje mais a questão da estrutura da igreja, alguns princípios bíblicos. Primeira pergunta, que as pessoas têm feito para nós é o que são os grupos de conexão, A nossa estrutura aqui na Mosaico São Paulo, nós funcionamos, a nossa expressão como igreja é através dos grupos de conexão. Os grupos de conexão são pequenas comunidades, Comunidade porque fala do uns aos outros, são grupos pequenos de irmãos que estão ali para se relacionar, ser igreja. Mas um ponto principal que nós queremos falar sobre os grupos de conexão, então é a nossa expressão, é como nós nos expressamos como igreja, a nossa expressão prática de ser igreja. Nesses grupos de conexão, o nosso foco é que haja uns aos outros, tanto nas reuniões como no dia a dia da igreja, um se conecta com o outro, um esteja vinculado com o outro. E nas reuniões também nós damos muita liberdade para o Espírito Santo, nós queremos muito no agir do Espírito Santo através de cada membro do corpo, nós não somos ali amarrados numa liturgia, por mais que nós entendamos a importância de liturgia para alguns tipos de reunião, mas nós queremos que esses grupos de conexão devem viver exatamente o que a palavra do Senhor nos fala, por exemplo, em Colossenses capítulo 3, verso 16, ali onde o corpo funcionando de forma espontânea, e espontaneidade para nós é iniciativa, o próprio membro do corpo sabe a sua função, entende que foi escolhido por Deus, então ele flui naquela unção, e as coisas são lindas o que Deus tem feito através dos grupos de conexão. Esses grupos também vão evangelizar no seu dia a dia, no seu trabalho, na faculdade, onde quer que estejam inseridos por Deus, cada pessoa, membro do grupo, e como também coletivamente esse grupo vai evangelizar ali a região ao qual está inserido. Então nós temos visto grandes coisas acontecer através dos grupos de conexão. Então a principal expressão de igreja como Mosaico São Paulo são os grupos de conexão. Outra coisa importante, que as pessoas perguntam, como que funciona o governo da igreja, Que é um assunto do Novo Testamento, existe governo da igreja. Entretanto, assim como Jesus, ele fala para os seus discípulos, nós vamos entender que a questão não é tirar o governo da igreja, a questão é que esse governo da igreja, porque muitas pessoas hoje são contra qualquer tipo de governo, a questão é que essas pessoas que estão nessa função de governo da igreja, elas devem governar segundo o Espírito de Cristo e não segundo o Espírito do mundo. Não é para você ser um gestor empresarial, mas é para esses líderes, esses presbíteros, que é o nome bíblico e o nome que nós utilizamos. Nós temos então em formação aqui em São Paulo um presbitério plural, onde irmãos experimentados, irmãos que têm o Espírito de Cristo, o Espírito de servir, eles vão estar ali desempenhando essa função para resolver problemas, para ajudar a igreja, para que ela possa ser um funcionamento adequado segundo aquilo que é a vontade de Deus. Então nosso governo é através dos presbíteros. Nos grupos de conexão nós temos apenas um facilitador. Nós não queremos aquela estrutura pesada de um líder, onde fica tudo centrado nele. Não, é um irmão que é uma conexão entre o grupo e o presbitério, e mais a nossa ideia é que os irmãos fluam poderosamente nos grupos de conexão como um corpo, como uma família. Isso é algo maravilhoso. Outra coisa importante, que as pessoas perguntam, por que vocês não utilizam títulos? Ou seja, exemplo, por que as pessoas não são chamadas de presbíteros, não são chamadas de pastores? Nós acreditamos que os 5 ministérios de Efésios 4 são dons, e esses dons não são títulos. Então aquele que tem o dom para pastorear, pastoreia. Não precisa ter um título de pastor, não precisa ter um título de mestre, não precisa ter um título de apóstolo. Simplesmente nós reconhecemos esses dons e as pessoas fluem nesses dons, edificando a igreja através desses grupos de conexão, ajudando nos seus treinamentos, no seu desenvolvimento, e como a igreja como um todo. E nós gostamos de nos chamar de irmãos. Então eu exerço a função de presbítero aqui em São Paulo, mas meu nome é Kleberson, então eu prefiro ser chamado pelo meu nome, e a gente entende que isso é mais bíblico, isso nos torna mais família,
e vivemos na simplicidade, sem deixar, contudo, de respeitar aquelas pessoas que Deus tem colocado, e isso tem funcionado de forma poderosa, e nós queremos que isso é bíblico, não é uma invenção da nossa comunidade, né? É outra coisa interessante, né? Como que funcionam os eventos, a agenda da igreja? Isso é uma pergunta muito importante que as pessoas fazem. Nós simplificamos ao máximo a agenda. Por quê? Porque nós acreditamos que nós precisamos dar tempo para que as pessoas vivam a vida da igreja de forma prática. Nós queremos mais mesa, mais comunhão e menos evento programado. Então, nós evitamos ficar criando agendas, programações para as pessoas, para que elas possam então desenvolver e almoçar, jantar na casa de um, almoçar na casa de outro, orar na casa de um, evangelizar outro, e tudo isso vai fluindo à medida que os irmãos vão amadurecendo e vão entendendo essa liberdade em Cristo, essa liberdade que leva a um compromisso e uma voluntariedade na consagração ao Senhor. Então nós queremos mais mesa e menos programação. Nós acreditamos que por muito tempo os cristãos foram muito treinados, participaram de muitos eventos, mas tiveram pouco tempo para praticar aquilo que aprenderam. Então nós temos dado esse tempo às pessoas, isso tem sido algo maravilhoso, né? E por fim, nesse nosso primeiro vídeo, conhecendo a Mosaico, como funcionam as contribuições da Mosaico? As contribuições funcionam de forma voluntária. Nós cremos muito, né, que no Novo Testamento não existe dízimo, mas existe generosidade. E a generosidade é muito superior ao dízimo, porque o dízimo é o 10% que eu dou, e muitas vezes por medo do devorador, do migrador, do cortador, e nós queremos que tudo isso foi vencido em Cristo. E agora nós temos o privilégio, a oportunidade de poder contribuir em amor. Contribuir para com os nossos irmãos, para com os necessitados, e contribuir para a estrutura mínima que nós temos. Nós temos uma estrutura muito barata em relação à maior parte das comunidades, porque nós prezamos ajuda aos irmãos, e esse é o nosso estilo de ser igreja, o mais simples possível na estrutura, e o máximo de relacionamento e o máximo de investimento uns nos outros. Então esse é um pouquinho da nossa estrutura aqui como Mosaico São Paulo. Nós também funcionamos aos domingos uma reunião, por enquanto, pelo YouTube, por causa da pandemia, onde nós passamos o ensino geral para a cidade, para todos esses grupos de conexão, e no meio de semana e no dia a dia cada um vai desempenhando sua função de forma espontânea, de forma comprometida, de forma aliançada em amor, tanto com os grupos de conexão quanto com a sociedade. Nós somos embaixadores de Cristo, e o reino de Deus vai se expandindo nessa leveza, nesse comprometimento e cheio da graça de Deus. Se você não está congregando e quer nos conhecer, eu faço um convite para você, vem conhecer um pouco mais da Mosaico. Um abraço.